O grupo foi apontado por autoridades do país como responsável pelas 8 explosões que deixaram mais de 310 mortos e 500 feridos em hotéis e igrejas cristãs no domingo de Páscoa, na capital, Colombo, e em outras 2 cidades. O grupo costuma reivindicar a autoria dos ataques logo depois que acontecem, publicando fotos dos autores na agência de notícias AMAC, vinculada a eles. E, de acordo com a agência Reuters, não foi apresentada nenhuma evidência até agora. A maioria das vítimas são do Sri Lanka, mas também perderam a vida cidadãos de países como Austrália, China, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Portugal, Reino Unido e Turquia, que se encontravam em alguma das 3 igrejas ou 3 hotéis atacados. Outros 87 explosivos não acionados foram encontrados na segunda-feira em terminais de ônibus. Acredita-se que o NTJ tenha sido criado há cerca de 3 anos, após um grupo de jovens muçulmanos radicais se separar de outro grupo islâmico extremista, o Tawhid Jamaat do Sri Lanka. Segundo especialistas em contra-terrorismo, sua base de operações foi instalada desde então no leste do país, distante da costa ocidental mais cosmopolita. Em março de 2017, surgiram as primeiras notícias sobre o grupo, após seu envolvimento no violento conflito em Katangudi, uma comunidade majoritariamente muçulmana próxima da cidade de Batticaloa, onde ocorreu um dos ataques de domingo. No ano passado, o grupo foi responsabilizado por uma série de atos de vandalismo contra templos budistas, como a destruição de várias estátuas de Buda em Mavanela, na região central da ilha, mas, desde então, não se ouviu mais falar dele. De acordo com alguns relatórios, sua principal figura é Mohamed Zahan, um jovem pregador extremista cujo nome apareceu em documentos de inteligência que alertavam para a possibilidade de ataques e que, aparentemente, foram subestimados pelo governo do Sri Lanka. O NTJ é considerado um grupo marginal extremista dentro de uma pequena minoria religiosa. Só 9,7% da população do Sri Lanka, de cerca de 21 milhões de pessoas, são muçulmanos, diante da maioria budista de 70% das pessoas no país. Até os atentados, a organização era geralmente percebida como um grupo budista que buscava impulsionar o islamismo de forma violenta no Sri Lanka. O governo do Sri Lanka e especialistas em contra-terrorismo dizem que a forma como os ataques foram organizados, a data escolhida, o domingo de Páscoa, e a coordenação entre as explosões sugerem vínculos com outras organizações extremistas internacionais. O presidente do país, Maithripala Sirisena, disse que agências de inteligência do Sri Lanka consideram que os ataques foram apoiados por organizações terroristas de outros países. Agora, estamos investigando o apoio internacional que tiveram, como prepararam os autores dos ataques suicidas e produziram bombas como estas, comentou Senaratne. Ainda que tais vínculos sejam desconhecidos, especialistas acreditam que, dada a composição da NTJ, jovens ligados às suas comunidades, mas sem líderes fortes ou mais velhos, ela se assemelha a outros grupos locais do mundo muçulmano com os quais o autodenominado Estado Islâmico, buscou formar alianças. Fontes de inteligência dos Estados Unidos também garantiram que o modus operandi do grupo é parecido com o empregado tradicionalmente pelo ainda que outros grupos islamistas radicais como a Alameda-Qaeda também tenham experiência em organizar e realizar ataques suicidas simultâneos. Jovens muçulmanos do Sri Lanka lutaram para o nas guerras na Síria e no Iraque e, como o grupo perdeu seus últimos bastiões no Oriente Médio, acredita-se que muitos de seus combatentes tenham voltado para seus países.